Ela amou tanto que esqueceu de si, e o amor virou dependência e dor. História enviada por uma das nossas seguidoras. Baseado em fatos reais. Mudam os nomes, mas a verdade permanece. Eles se conheceram ainda muito jovens, cheios do fogo da paixão. Saíam para passear escondidos dos pais, trocando bilhetes, promessas e um tipo de amor que só existe quando o mundo ainda parece novo. Laura e Rogério cresceram juntos, e talvez por isso acreditaram que crescer significava nunca se separar. Com o tempo, vieram os filhos, a casa própria e uma rotina que parecia segura. De longe, eram o retrato de um casamento estável. De perto, eram dois sobreviventes de uma história que já não ardia, mas seguia em brasa. Laura gostava de pensar que aquilo era amor maduro. Rogério dizia pouco, mas a presença dele era o suficiente, até deixar de ser. Mas o tempo tem um jeito curioso de testar o que parece inabalável. Os dias começaram a se repetir, e a ternura que um dia foi refúgio começou a virar costume. Ainda havia amor, mas também havia cansaço. E no meio desse cansaço algo mudou, pequeno, mas suficiente para quebrar a paz. As ligações começaram discretas, sempre no mesmo horário. Laura atendia e do outro lado vinha um silêncio estranho, uma respiração funda seguido por uma voz feminina que desligava rápido. No começo ela riu, achou que fosse engano, mas os enganos começaram a se repetir demais. Certa noite, Rogério chegou em casa mais tarde que o habitual. Disse que o trânsito estava ruim. Laura acreditou, ou quis acreditar, mas algo no tom dele a deixou inquieta. Era como se o ar tivesse mudado de densidade e de repente ela não conseguisse mais respirar leve ao lado dele. Nos dias seguintes, Laura observava tudo com uma atenção que ela mesma não reconhecia. Sentia um cheiro diferente na roupa, percebia apagar uma mensagem rápido demais e aquela voz no telefone que parecia sorrir antes de desligar. Ela tentou afastar a dúvida, porque amar às vezes é também negar o que já se sabe. E dentro dela havia uma esperança teimosa de que tudo fosse só um mal-entendido. Mas, no fundo, o amor dela já estava aprendendo a sentir medo. Numa tarde qualquer, enquanto estendia roupas no varal, Laura pensou em como a vida pode mudar sem aviso, como o que é sólido pode rachar sem barulho, e como o coração, mesmo machucado, continua batendo, talvez por costume, talvez por fé. Laura sempre dizia que o amor se mede nas tempestades, e a dela estava prestes a começar. O telefone tocou de novo. Laura quase não atendeu, mas algo na insistência daquele som fez o coração dela bater diferente, como se o corpo soubesse antes da mente que algo estava prestes a mudar. Do outro lado, o silêncio. Um silêncio vivo, cheio de respiração. E então uma voz feminina, baixa, trêmula, pronunciou o nome de Rogério. A palavra atravessou o ar como um golpe. Laura sentiu o corpo estremecer. Por um instante, tudo ficou suspenso. O ar, o som, o chão. A voz continuou, entre soluços, dizendo algo que Laura não conseguiu compreender por completo, ou talvez tenha compreendido demais. A verdade estava ali, escondida nas pausas, nas lágrimas que não eram dela. Um som de choro. E depois o clique seco do desligar. Laura ficou parada com o telefone ainda na mão, como quem segura um fantasma. O coração batendo no ritmo de um presságio. Era como se o mundo inteiro tivesse mudado de temperatura, e ela tivesse sozinha para sentir o frio que vinha chegando. Quando Rogério chegou em casa naquela noite, ela não perguntou nada. Olhou para ele como quem procura rachaduras num rosto familiar. Ele falava, se justificava, mas as palavras já não entravam. Laura apenas ouvia o barulho do próprio medo crescendo dentro dela. Nos dias seguintes, tentou fingir normalidade. Fazia o jantar, dobrava as roupas, sorria para os filhos, mas tudo nela estava em suspenso. O tempo parecia passar por cima dela, não ao redor, até que o telefone voltou a tocar. A mesma voz. Dessa vez, mais calma, mais fria. A mulher disse que estava doente.
Disse que Rogério a ajudava, que ela precisava de dinheiro. Laura ouviu sem reagir. Não havia mais surpresa, só o eco de uma dor que já estava ali, silenciosa, há muito tempo. Quando desligou, sentiu um tipo estranho de compaixão. Não pela mulher, nem por Rogério, mas por si mesma. Por ter acreditado tanto em algo que, agora, parecia frágil demais para se sustentar. Rogério chorou, prometeu mudar, prometeu voltar a ser o homem que ela conheceu. Laura acreditou e perdoou, não porque confiava, mas porque precisava acreditar em alguma coisa. Porque recomeçar do zero parecia mais assustador do que continuar no quase. E dentro dela, o desejo de reconstruir era maior que o orgulho. Os dias seguintes foram calmos. Eles voltaram a sair juntos, a conversar sobre coisas simples. Mas toda vez que ele a abraçava, Laura sentia a ausência dele mesmo ali. Era um abraço cheio de lembrança, não de presença. Renata, a amiga de sempre, dizia que perdão não se pede, se prova. Laura sorria, fingindo concordar. Mas por dentro já sabia que o amor deles não era mais refúgio, era resistência. Numa dessas noites, observou Rogério dormindo, o rosto cansado, a respiração pesada, e pensou em como é cruel amar alguém que te feriu e ainda assim querer cuidar. Porque o coração, mesmo ferido, ainda tenta salvar o que o machucou. Mas o amor não cura o que não quer ser curado. E Laura começou a sentir o peso do próprio perdão. Como se, a cada nova promessa dele, uma parte dela fosse se calando. Ainda assim ficou. Por medo, por costume, por esperança, ou por tudo isso junto. Perdoar parecia mais fácil do que recomeçar sozinha. O tempo passou, mas a ferida nunca fechou de verdade. Laura tentava seguir, mas bastava um atraso, uma notificação no celular, um perfume diferente para tudo voltar. A confiança era uma casa mal reconstruída, bastava um vento para ruir de novo. Até que o destino resolveu testar o que restava dela. Numa tarde de sábado, Laura foi ao mercado. Carrinho, lista, pressa, tudo igual. Até o instante em que no corredor de frios, o tempo parou. Rogério estava ali. E não estava sozinho. A mulher era mais jovem, o sorriso ensaiado, o toque leve demais para ser inocente. Ela não precisou se aproximar. Os gestos falaram tudo. O riso dele, aquele mesmo riso que um dia a fez se apaixonar, agora pertencia a outra. Ela não gritou, não correu, apenas ficou parada, observando de longe como quem assiste o próprio fim. Sentiu as mãos tremerem, o corpo gelar, e o coração só fez silêncio. De volta para casa, o som das chaves batendo na mesa pareceu ecoar por dentro dela. Não havia mais raiva, só o vazio. O tipo de vazio que pesa, que ocupa espaço, que não deixa respirar. Naquela noite, Laura arrumou a mala dele. Não disse uma palavra. Só deixou as roupas dobradas com a calma de quem já entendeu que o amor acabou, mas o hábito ainda não. Rogério foi embora, por alguns meses. Ela tentou se reconstruir, mas a solidão tinha o gosto amargo de tudo que ela suportou calada. E quando ele adoeceu, o passado voltou a bater na porta. Um derrame. Um corpo frágil. Um homem quebrado por dentro e por fora. E lá estava Laura, diante dele outra vez, dividida entre o rancor e a compaixão. Cuidar dele era como cuidar de um espelho que mostrava tudo que ela tentou esquecer. As lembranças voltavam no cheiro do remédio, no toque das mãos, no som dos aparelhos. Rogério pedia perdão, mas ela já não ouvia como antes. A palavra desculpa perdeu o peso, virou ruído. Às vezes ela pensava em ir embora. Outras se via ajeitando o travesseiro dele, servindo café, e se perguntava em que momento o amor virou pena. Mas o destino, mais uma vez, não a deixaria descansar. Numa tarde morna, a campainha tocou. Laura foi atender. E diante dela, uma mulher. Rosto cansado, olhar firme.
Era a Cláudia, a outra. A voz que um dia chorou do outro lado da linha. Laura não soube o que dizer. Atrás dela, Rogério ouviu o som e por um instante o ar na casa ficou denso demais para caber nos pulmões. Cláudia entrou devagar, como quem já conhece o caminho. E foi ele quem quebrou o silêncio. Falou com calma, com aquele tom frio de quem tenta justificar o injustificável. Disse que precisava das duas. Das duas. Laura ouviu sem entender. Não por falta de clareza, mas porque o absurdo às vezes é dito com tanta naturalidade que o corpo demora para reagir. Ela olhou para ele, para a mulher, para si mesma e sentiu o chão desaparecer. Não houve gritos, nem cena. Apenas aquele instante em que tudo se torna claro e, ao mesmo tempo, nada faz sentido. Cláudia foi embora primeiro. Rogério ficou ali, sentado, respirando com dificuldade. Laura o observava sem saber se via um homem ou um espelho do próprio desgaste. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou em pé na varanda, olhando para o céu escuro, tentando entender onde o amor deles tinha se perdido. Não chorou, não perdoou, mas também não foi embora. Os dias seguintes vieram como um sonho ruim. Ele seguia doente, frágil, dependente. E ela seguia ali, presente, mas ausente. Às vezes o ajudava a levantar, outras só o observava de longe. E quando ele a chamava, ela nunca sabia se era o amor pedindo ajuda ou o medo de ficar sozinho. Numa manhã qualquer, Laura serviu o café, colocou o copo ao lado dele e ficou apenas olhando. Ele segurou a mão dela com força. Não disse nada. Ela também não. Do lado de fora, o sol nascia. Dentro dela, nada mais nascia. Só o vazio. O mesmo vazio que restou depois de tanto perdão. E foi assim que ficaram. Dois corpos cansados, dividindo a mesma casa e a mesma ausência. Às vezes, o perdão não salva, só prolonga o fim. E se o amor também te deixou uma marca, conta pra gente. A sua história pode ser o próximo episódio.